O Bruno estava mandando no time. O Levir já teve um problema com o goleiro, Bruno. né, o Bruno? O goleiro teve um problema com o Levir já pegou. Daí, né, ele e o Ramon tiveram um problema lá em Brasília, não voltaram para a concentração. O Levir pediu para afastar ou vender, ou negociaram já com o Corinthians na semana seguinte, já negociaram. Teve uma reunião no dia seguinte, mas possivelmente ter mudanças. Aí, no dia seguinte, dispensaram a gente. Que eu acho um absurdo no mundo, não tem lugar no mundo que você está numa final do campeonato que seja dispensado é mata-mata entre dois jogos. Sim, sim. Quer dizer, e o mérito de chegar à final não tem mérito nenhum mais. O cara não está maturando para jogar futebol profissional hoje com 19 anos, com 18 anos. A não ser o Vitor Roque, o Neymar, tem caso. Agora, tem muito jogador que está maturando com 23, 22 anos, 24 anos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa O Outro Lado da Bola, com esse que vos fala, Adriano Hatman, meu amigo de bancada, Levir Coupe, e dois convidados aqui, um da casa, né, jornalista Vício Veloso, e também o nosso convidado, o famoso Tico, é Cleucir Santos, mas é o Tico, né, Levir? Apresenta o Tico pra nós aí. Pois é, eu vou apresentar o Cleucir Santos, porque o Tico todo mundo conhece, né? Aqui está o Cleucir Santos. Olha, além de ser um grande profissional, o melhor de tudo, um grande amigo. Olha só, que legal. E aí tem uma briga boa, né? Você no programa, 2 programas atrás, você trouxe sua família aqui, que é o Levir Lodair Loder. O Lodair não veio, né? Mas porque já faleceu. Mas é Levir Lodair Lodercio Leodete. E o Tico, escala o time aí, dos irmãos. Bom, muito bacana estar com vocês aqui, né? Prazer enorme estar com o Levir, né? O mestre, um dos mestres. Eu tive alguns mestres na minha vida e ele foi um dos importantes na minha carreira. Minha família também é uma escalação difícil, cara. É difícil porque o meu pai, ele era colotário. E ele achou que o ideal seria colocar os filhos tudo de CL. Ele conseguiu colocar os outros 5 CL. Ficou o mais velho Cleiton, que é um normal, depois Clauir, que já é diferente, Cleucir, Cleusa e Cleverson. Então, os dois que se ferraram foi o Clauir e o Cleucir. Os outros eram normais. Dá uma briga boa, um bom clássico. Isso, seja muito bem-vindo ao programa O Outro Lado da Bola, onde a gente busca histórias de bastidor, né? Aquilo que você não viu ainda no YouTube, nas pesquisas. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Um abraço para o Cleucir, um abraço para o Levir, um abraço para você, Adriano. Vai ser um prazer participar. Tico, vamos começar pelo começo, né? Você jogou futebol, Curitiba, né? Formado na base do Curitiba. Como é que foi essa tua carreira de jogador? Na verdade, eu tive uma passagem pelo Colorado antes, né? Foram 2 anos em infantil e juvenil. E depois eu fui pro Curitiba no primeiro ano de juniores. Então, eu já comecei nos juniores no Curitiba, onde nós tínhamos um time muito bom, que era Leomir, esse pessoal todo aqui na época, né? Vavá, André, Tobi. Então, era um time muito bom, que eu tive o prazer de jogar com esse pessoal. Muitos deles depois campeões brasileiros em 1985. E você jogou no Bolívar também, na Bolívia? Sim. Eu tive uma carreira mais ou menos curta, né? Completei a base toda, de infantil até profissional, mas depois no profissional foram só 3 anos. 3 anos não, foram 5 anos que eu comecei a profissionalizar, com 18 para 19 anos, mas eu com 23 anos eu parei de jogar. Eu fazia educação física, daí voltei para a faculdade. Eu tinha tido um pequeno problema já no joelho, e já me doía, depois tive uma outra lesão, então na época a gente achou melhor também, eu queria casar, negócio de mulher e viagem, ficar fora de Curitiba, noivo, e faculdade de educação física já não conseguia fazer também, então eu parei no Curitiba. Foi o último ano que eu joguei, foi quando eu conheci o Levir pessoalmente, né? Eu conheci a história do Levir, o Levir já tinha uma história no Brasil, mas eu conheci ele pessoalmente, a gente se deu muito bem em 83. 1983. Isso mesmo. E era o Levir já em final de carreira, né? O Levir jogou no Curitiba, foi formado no Curitiba. São 17 jogos como jogador, mas nessa passagem de 83 ele faz apenas um jogo, que é aqui, ó, no dia 23 de janeiro de 1983, Curitiba 1, Botafogo de São Paulo 1. O time foi escalado com Jairo, Djalma Braga, Ailton, depois Levir, Gardel e Joel, Edinaldo, depois Parraro, que foi responsável pelo gol, André e Mário Sérgio, Lela, Reinaldo e Ronaldo, com o técnico Bolão. Você lembra dessa passagem, Levir? Eu lembro. Eu fico com dó da torcida curitibana, né? Que perderam a oportunidade de me ver jogar até, né? Nossa, que pena, cara.
Mas olha, o que é isso? Tirando as brincadeiras, né? Era um tempo muito legal. Você está numa fase ali de subindo da equipe do juvenil para o profissional. É muito difícil. Então, você tem que se encaixar na parte... Você tem que agradar a preparação física, técnica, né? O técnico, quer dizer, o elenco, e você está subindo, você é novo, então você tem que... É um relacionamento assim muito esquisito. Então, mas a bola diz tudo, né? De repente você consegue... Você teve esses dois momentos no Curitiba. Um como revelação bem, e depois já no final de... Não, mas veja bem, aí você joga numa posição, por exemplo, o lateral esquerdo. Você é lateral esquerdo, só que o lateral esquerdo do Curitiba é o Nilo. Aí vai jogar no lugar dele. De que jeito? Então, sabe, você tem que ter sorte até nisso. Você não pode ter jogador muito bom na tua posição. Senão você não consegue encaixar. Então tem um monte de coisa assim que é difícil de explicar, né, Tico? Mas a relação com o Levir é assim, importante a gente frisar aqui. Por ele ser formado no Curitiba, ele voltando já, né? Praticamente já, vamos dizer, quase que final de carreira, praticamente, porque depois logo ele parou, né? De joga depois do Figueirense e no Juventude. Então, o Levir, ele meio que adotou o pessoal jovem da casa, porque ele era um dos que tinha sido formado daquele time, do Bolão, né? Que eu estava lá também com esse time aí. Fiquei até junho, acho que depois eu saí em junho. Então, ele tinha esse grupo do Curitiba que a gente brincava, falava, e aí que nós criamos, o quanto foi importante essa relação, que nós criamos uma amizade tão forte que no futuro viemos a trabalhar junto. Eu de auxiliar dele. Depois de alguns anos, que foi o primeiro ano, foi em 91. E no próprio Curitiba, não foi? Curitiba. O Curitiba era o treinador do Júnior. O Olivier chegou, acho que veio do Criciúma, não lembro de onde que ele veio naquele momento. 91? 91. E eu estava no Júnior como treinador, já fazia 3 anos. E daí ele me convidou para trabalhar com ele. Acho que o Jacó era o presidente, se não me engano. E daí a gente começou uma carreira junto ali. Eu auxiliar, depois veio o Mater também, né? Inclusive, esse ano de 91 a gente abordou muito no programa passado com o Tostão, que foi aquele jogo lá em Campinas contra o Guarani. Aquele fatídico jogo lá do Beto Zini e tal, mas como eu falei, a gente abordou. Mas às vezes quando vai fatídico porque você tem um problema no jogo, é uma coisa. Agora, quando o problema vem de fora, como foi causado pelo árbitro, né? Um gol legítimo do Mirandinha. E isso é terrível. Fica uma marca, fica uma mágoa, né? Fica uma mágoa muito grande. Tanto que o Levi abandona daí o Curitiba na semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio. Sim. E vai embora, volta pro Criciúma. O Olivier sai, eu também saio, eu vou pro Paraná. E ali começa a tua história com o Paraná também, né? Exatamente. Depois, nesse término do jogo do Guarani, o Olivier saiu e eu fui pro Paraná Clube. Quando o Paraná estava começando. Que é o Otacílio Gonçalves. Neves. O Otacílio chegou, ele foi para trabalhar com o Falcão na Copa América, né? E pediu para mim montar o time. E ficar treinando o time até ele voltar da Copa América. Ele ia ficar 2 meses com o Falcão. Ele era auxiliar do Falcão, né? E aí me contrataram. Aí o Levi foi para um lugar, eu fui para outro e logo em seguida nós nos encontramos no Paraná mesmo. O Levi veio trabalhar no Paraná. Mas em 91 o Paraná tem o título de campeão. Primeiro título estadual, né? Primeiro título do clube, né? Você estava lá. Eu estava lá. E aí o Levi chega em 93 pro primeiro título da Série do Penta. Da Série do Penta. Exatamente. Exatamente. Uma coisa interessante aí, que eu estava pensando agora, é que a dor, assim, de uma derrota, né? Ela é proporcional à alegria de uma vitória. Perfeito. É um negócio assim, não tem explicação. Quando você perde, de certa maneira, assim, não tem explicação. É um sentimento. Sim. Não adianta falar. Sabe? É o coração que recebe. E no Paraná de 93 tinha um jogador começando com 17 anos de idade que depois foi campeão de tudo, campeão mundial, né? Luizão. Luizão tá aí, deixou um recado pra vocês aí. Devo gravar de novo. Pô, que prazer falar com vocês dois. Grande Levi Coupe, Tico,
Poxa, me lembro até hoje quando você me chamava de guri, eu com 17 anos. E a gente não fala muito, né? Porque vocês sabem o que o coração sente, o agradecimento que a gente tem pelas pessoas que foram boas com vocês. Vocês foram maravilhosos comigo. Tico me ensinando a finalizar, né? Cobrando sempre ali, me ensinando. E o Levião, preocupado com a neblina de Curitiba. Mas eu resolvi, Levião. Porra, e muito. Um beijo, amo vocês, saudade de vocês. Fiquem com Deus. Preocupado com a neblina, o homem gostava da neblina da noite. Não, o Luizão tem uma história aqui no Paraná com a gente, rápido assim. Uhum. Ele comprou um carro, ele tinha comprado um carro no Guarani de sócio contra o jogador, era meio a meio. Eles pegavam de segunda a quarta, era um ficava com o carro, de quarta do sábado, domingo era outro. Então quando ele saiu do Guarani e veio pra cá, realmente ele fala ali a verdade. A gente meio que adotou ele, porque ele tinha 17 anos. Não tinha nem carteira para dirigir o carro. Com potencial, não, eu achava que ele tinha uns 25 já. 28. Ele chamava de gato, né? Ele parecia o gato. O Oliveira se impressionou, falou, Tico, esse cara não parece que tem 17, não é possível, ele é muito experiente. E ele chegou aqui, pegou a titularidade, jogou e fez gol e nos ajudou muito. E depois nós tivemos o prazer de trabalhar com ele no Botafogo, né? Eu trabalhei com ele no Botafogo também, junto com o Oliveira. E também nos ajudou também. E o Luizão é um cara carismático, um cara fora de série. Como pessoa e como atleta tem uma história, né, no Vasco, no Corinthians, em todo que lugar que ele passou, ele foi campeão, ele ganhou. O cara é um cara ganhador, é um atleta vencedor, né? E um cara carismático. E um bom parceiro, sabe, você dá risada, você conta a história com o Luizão, é ótimo você estar com o Luizão no boteco e no restaurante e bater um papo com ele, porque ele tem muita história. É dos nossos. É do nosso. Ô Tico, você trabalhou muitos anos também como coordenador de base, né? No Curitiba, no Atlético Paranaense, no Galo. Como é que é esse trabalho da base? Como é que você vê como era nessa época que você trabalhou? Hoje em dia tem diferença? Como é que tá isso? Adriano, eu acho o seguinte, eu sempre fui um cara muito visionário em relação à parte técnica dos atletas. E isso eu também devo muito ao Levir. E devo ao Tacílio, que falava muito sobre isso. E que foram os técnicos que me colocaram essa parte técnica na frente, por exemplo. Eu acho que hoje existe um erro talvez pequeno em relação à formação dos atletas, principalmente os mais jovens, que você está priorizando muito a parte tática, muito a questão do sistema de jogo e cobrança de competitividade, e você tem trabalhado um pouco a parte técnica. Eu não admito o jogador chegar no profissional com 20 anos, 19 anos, não sabe cobrar lateral, não sabe cobrar uma bola parada, não saber proteger uma bola. Isso você pode ensinar. A proteção de bola, você pode pegar um menino de 12 anos e ensinar ele a proteger bola. Só que ele tem que treinar isso. Ele tem que ficar ficando meia hora por dia ou 2 vezes por semana protegendo bola. Daí ele vai aprender a proteger a bola. Só que as prioridades são outras. Eu até coloquei no último trabalho que eu fiz sobre a questão de você fazer um caderno de intenções para as categorias. É importante. O que é importante para um garoto de infantil? O que é importante para um garoto de juvenil? Você fazer pré-requisitos, trabalhar, né, com pré-requisitos. Porque o menino do infantil, ele não precisa da mesma coisa que o menino do júnior. O júnior é o profissional. O cara tem que chegar no júnior já preparado praticamente em todas as ações como um atleta profissional. Porque ele vai ser cobrado e vai estar jogando com os atletas profissionais. E ninguém tem muita paciência. Quando você coloca menino, né, eu digo assim, colocou menino, o menino não resolveu, aí vem as críticas, porque ele não sabe cruzar, porque ele não sabe chutar, porque ele não sabe proteger uma bola, porque... Vê um monte de críticas, mas ninguém sabe, às vezes, o percurso que esse atleta teve. Tico, mas também tem assim, e tem outro problema, né? Por exemplo, você é o pai do menino que está treinando. O menino é o melhor, é o melhor e ele tem que jogar. Só isso. Quer dizer, você trabalha com 30, 40, 50 meninos, como é que vai escalar 11? Sabe? Os que ficam de fora são injustiçados, sabe? E os que jogam, eles acham que são os melhores do mundo. Então, lidar com o ser humano, com a parte psicológica... Levi, na tua carreira toda você revelou muito jogador. Você sempre pôs menino novinho, às vezes tirava os medalhão do time, dava bronca e
Você Então, teve muita coragem, né? Claro, mas a gente não acerta todas também. A gente erra às vezes. A gente erra feio. Mas assim, mas a melhor coisa que tem é você errar e acertar fazendo com convicção, né? Quando você fica com dúvida, aí não dá. Você tem que tomar uma decisão, entende? Então, eu dei muita sorte assim também, na maioria das vezes, né? Mas cometi muitos erros também, muitos enganos. Mas, sinceramente, eu tô à vontade, assim, sabe? Agora, eu estou olhando ali pro nome do livro, Um Burro com Sorte, e falei, é isso aí mesmo. Chico, o negócio da base, tem muito jogador que a gente brinca até na redação, que é leão de base, chega no profissional e vira um gatinho, né? O que acontece nesse processo? Assim, o jogador foi mal avaliado? Maturidade. A maturidade do atleta hoje, a não ser as exceções aí, os fora de série, ela está mais longa. O cara não está maturando para jogar futebol profissional hoje com 19 anos. 18 anos. A não ser o Vitor Roque, o Neymar. Tem casos. Agora, tem muito jogador que está maturando com 23, 22 anos, 24 anos. Por isso que, inclusive, se encaixou no Brasil o aspirante. Uma época, né? Que foi um campeonato que era importante para você maturar o jogador treinar e jogar. Porque o cara precisa rodagem, o cara precisa jogar. Né? Se tem identificação do potencial, você tem que lapidar o potencial. E esse potencial, essa lapidação, é uma coisa assim que envolve todos os segmentos para que o atleta esteja mais próximo da sua perfeição como atleta. Ou seja, trabalhar a cabeça, os costumes, os hábitos, a parte técnica, a parte física, a parte tática, tudo que envolve o atleta. Quanto mais você fechar essa questão do atleta, você deixa ele em melhores condições para a execução das tarefas, do trabalho dele, do jogo, né? E eu acho que hoje está se cobrando muito cedo também do menino. Hoje, na nossa época, o menino começava a treinar com 14 anos profissionalmente, 15 anos. Hoje, os meninos já começam com 12 anos, levar a família para lá, para cá, e já vão. Então, a coisa ficando cada vez mais precoce, o descobrimento. Porém, para a maturação do atleta, em termos gerais, tirando as exceções, ele está sendo hoje depois dos 20 anos. É raro você ver hoje, a não ser os fora de série, um atleta de 17, 18 anos sendo titular de uma equipe da Série A. É raro. Você pegar o plantel aí, você vai ver, inclusive, que tem poucos atletas de 17, 18 anos dos times, a não ser o Santos, que foge um pouquinho, que tem lá os meninos da Vila, lá, mas a maioria não tem. Os atletas de base já estão com 20, 21, 22 anos, né? E eu sou um cara, eu fui muito preocupado. Eu falo uma coisa assim, para trabalhar na base, você tem que ser um cara meio... Você tem que ter uma convicção muito grande. Não pode ser só um trabalho por trabalho na base. Você tem que olhar muito a formação do atleta como início, meio e fim. Você tem que ver ele integralmente. Porque você tem que projetar, comissão técnica, o cara que vai trabalhar na base, né, Levir? Como é que o cara tem que projetar um menino no profissional? Ele não pode projetar um menino só no time dele. O Tico, também você tem que saber administrar a família dele. Levir, isso é para a família dele, ele é o Pelé. Não é complicado. Mas hoje em dia os clubes estão se preocupando com isso, eles estão isolando um pouco essa questão. Hoje não tem mais os pais dentro dos clubes como tinha antigamente. Não tem. Raramente acontece isso. Por quê? É pior. Porque existe hoje um setor. Chico, é pior porque eles ficam fora do clube. Eles ficam te esperando ali fora. É pior. Não, eles ficam te esperando ali, mas eles não interferem no teu trabalho, no dia a dia, né? Porque antigamente eu peguei, só para eu fazer um adendo rápido, eu peguei, quando eu fui treinador do Júnior do Paraná, o pai de um atleta conhecido, que jogava bem pra caramba, que está hoje no mercado nacional estourando, já ganhou dinheiro, que ele ficava na arquibancada durante o treino, todo dia. Isso não vê mais, isso não é possível, mas os clubes não deixam mais acontecer isso. Ele ia ver todos os treinos do menino, e daí ele gritava com o menino lá de fora. Tem duas chances. Eu acho que você sabe. O Ivan ou o Ricardinho? Não era do Paraná, não é Ricardinho nem Ivan. Nem o Ivan? Então. Mas era esse menino que jogou aqui no Curitiba, depois jogou no Atlético Mineiro, Vinícius. Vinícius. Bom, pessoal, lembrando que o programa O Outro Lado da Bola é uma parceria com o Bem Paraná. Tico, assim como o professor Levir Coupe, você também teve uma boa passagem lá pelo Japão, né? Trabalhou lá um período. E o Levir conta uma história do ataque de índio
E ele acredita a você essa história, né? Que você foi dar uma preleção lá e ninguém sabia como é que era, o que era o índio, na verdade. Conta pra nós essa história. Essa história aconteceu comigo mesmo. Eu chegando no Japão, a gente não conhece, primeira vez, né? No Japão, a gente não conhece a história, assim, a característica do japonês bem, né? Como é que é a vida deles, a parte, né, cultural deles. Você vai conhecendo aos poucos, depois que você está lá que você conhece mais, você sabe superficialmente. E eu tinha um time muito bom desses aspirantes, porque eu era auxiliar do Otacílio e também era o treinador do aspirante. E aí, chegando no clube, eu tinha um auxiliar japonês. O clube exigia que tivesse um auxiliar japonês. E eu tinha pedido para ele ver o jogo lá no próximo adversário nosso. Ele foi... Essa eu acho que é outra história já estou confundindo as histórias. Se me perdoa, mas eu vou contar assim rapidinho. Sem problema. E daí entro no ataque de índio. Qual que era o time? Que era o mesmo time, era o mesmo auxiliar. Era o Yokohama Flugels. Yokohama Flugels. Deixa eu contar essa história. Essa história que foi o menino foi ver o jogo, o auxiliar. Dele trouxe o relatório do jogo. Ele ficou 2 dias só fazendo o relatório. Dele trouxe, tinha um jogador que tinha 8 flechas. Tinha 8 flechas. E assim... que o cara corria pra cá, pra lá, saltava, fazia, né, muita coisa. Eu peguei e falei pra ele, não vamos ganhar o jogo não. Como é que nós vamos marcar esse cara? E o cara ficou bravo, o cara assim, ele achou que os japoneses são muito profissionais, né? Ele achou que ele estava fazendo o melhor do trabalho dele. Só que nós no Brasil a gente corta caminho, né? A gente já tem uma percepção, a gente vai ver a bola parada, ver como é que os caras se posicionam, quem chuta forte, quem tem um drible. Você vai falar sobre isso. Porque eu falei pra ele, se eu for falar tudo que você me colocou no relatório do nosso time, eu vou falar 1 hora do time deles e vou falar meia hora do nosso time. E daí nós não vamos ganhar o jogo. Aí ele ficou mais injuriado, ele não entendia isso, ele achava que ele tinha que fazer o melhor, né? E agora vamos botar a questão são 2 histórias do Japão, a questão do ataque de índio. Nós estávamos ganhando um jogo de 4-0, rapaz, e era um jogo meio decisivo até. E no intervalo, eu falei para os caras, vamos manter o que está sendo feito, falei com o intérprete, vamos manter, mas não vamos baixar a guarda. Porque a gente conhece o Japão, a parte, né, emocional. Os caras se perdem muito rápido, né, Levi? Quantas vezes aconteceu com você de virar? É impressionante. É impressionante isso aí. É um negócio que a gente só estando lá para você ver como funciona isso. E daí eu falei para os caras, vamos manter, vamos fazer isso. Uma preleção de intervalo normal. E voltamos para o segundo tempo, 4-0, um jogo era semifinal, acho, do Campeonato Nacional de Aspirante. E quando nós voltamos, os caras empataram 4-4. E daí eu fiquei puto da cara, né? Falei pro meu auxiliar, vou conversar com os jogadores no dia seguinte, vou fazer o vídeo, vou conversar com eles. E daí me veio na minha cabeça a história aqui no Brasil, aqui no futebol, nós temos o hábito de falar do ataque de índio. O time que ataca demais e se defende mal. Só quer atacar, o jogador que só quer atacar. Você é ataque de índio, só quer atacar. A história eu contei pro japonês que nos Estados Unidos vinham a cavalaria com as carroças, os caras ficavam atrás e o índio vinha em cima do cavalo. E os caras mataram todos os índios, acabaram com os índios. Então esse é ataque de índio. O índio, ele sabe atacar, mas não sabe se defender. Então eu mostrei para eles isso. Daí eu falei pro intérprete, pergunta para eles se eles entenderam. Daí os caras não, balançava a cabeça e não. Daí eu contei um pouquinho demais, expliquei umas coisas e fui de novo. Vocês entenderam? Não. Daí eu falei, mas por que vocês não entenderam? Pô, a gente nunca viu índio na vida. Não sabemos o que é índio, não sabemos o que é ataque, não sabemos o que é cavalaria. Daí eu falei assim, então, acabou a reunião, vamos embora, acabou. Só marque mais, melhor da próxima vez. Deixa pra lá os índios. Essa foi muito boa, né? Pior que segundo o filme O Último Samurai, os japoneses se defendiam que nem os índios. Atacavam, mas não se defendiam. Olha só. Então você só devia ter mudado o personagem e ia dar tudo certo. Samurai, E vocês foram se encontrar novamente, claro, teve passagem pelo Galo, Botafogo, mas no Campeonato Brasileiro de 2004, no Atlético Paranaense, né, que é a segunda melhor campanha da história do Atlético em Campeonato Brasileiro, né, só perde para de 2001. E, pô, ali revelaram jogadores como Jadson, Fernandinho, e foi uma baita de uma campanha bonita, várias goleadas, né. E eu até reservei um lance aí, se a Luiz puder pôr ali pra gente, de uma jogada do Atlético contra o Corinthians, né? Em casa. Exatamente. Olha lá, ó. Aí já é do meio pra frente já, né? Vantagem no placar, espaço para jogar. O gol de placa, Fábio Costa salvou. Meu Deus, hein? O de Isso é pênalti aí, não. Tico, conta pra nós o que... O Tico tava lá no pombalzinho do Petralha lá em cima e o Levir no banco de reservas.
Conta pra nós o que você falou pro Levir no rádio. Esse lance do Corinthians, nós demos 35 toques, a bola saiu do goleiro do Diego e o Corinthians não pegou na bola. O Washington finalizou sem o Corinthians encostar na bola. E eu tava com o radinho, né? E quando terminou a jogada, e não fizemos o gol, eu falei, Levir, que maravilha, que coisa mais linda do mundo que eu vi esse lance, vamos repetir. Daí ele esperou um pouquinho, né? Ele na maior, imagina no meio do jogo, a arena lotada. Aí ele pegou e falou assim: vamos repetir daqui uns 10 anos, a gente vai conseguir fazer isso, porque a gente não treinou nada disso, os caras fizeram sozinho. E como é que vamos treinar? Vamos repetir uma coisa que nós não treinamos. Então, vamos seguir o baile verde, segue o jogo. Chico, nunca mais vou lembrar. Nunca mais. Uma jogada dessa foi espetacular, né? Foi espetacular. Nós demos 35 toques. Exato. São 35 passes assim, gol. E uma campanha recheada de goleadas, né? Aqui foi 3-1, lá foi 5-0 no Corinthians e várias outras goleadas. O time jogava bonito realmente. Sim, na verdade esse time encantou o país, né? Porque primeiro que ele começou desacreditado e depois teve uma sequência de vitórias, eu não lembro quantas vitórias, mas foram... O Sebastião teve goleadas expressivas, né? Teve 6-0. 6-0, 5-0. Juventude. Goleamos o Fluminense, Goiás, Vasco, Goiás, Atlético Mineiro, teve várias goleadas. Esse em cima do Atlético Paranaense, em cima do Corinthians, no Pacaembu, foi épica. Ali. Caiu o Oswaldo Oliveira aquele dia. Oswaldo que era o... Não, e esse time era tão encantador que o Jadson bateu uma falta lá no Pacaembu, no mesmo canto do Fábio Costa, que bateu aqui na arena e fez os 2 gols lá e aqui. Parecidíssimos. Isso eu tenho uma pergunta, uma coisa que também a gente discute na redação, vocês têm experiência Hoje a gente não tem mais um batedor de falta que nem o Jadson praticamente em futebol brasileiro inteiro. O que acontece? Porque entra naquilo que eu falei para você da categoria de base, identificar o potencial e treinar o potencial. Porque você consegue pegar um menino de 13 anos que bate bem na bola. O que você precisa fazer é treinar ele daí. Criar uma situação de trabalho. Porque hoje em dia me dá a impressão que a preparação física, a fisiologia e tal, ela fala, não, esse menino não pode chutar demais. Tal. Claro que você tem que cuidar para não ter lesão. Eu sou professor de educação física, eu sei que é importante você cuidar da saúde do atleta. Porém, tem atletas que você pode tirar ele de determinado treinamento e fazer ele treinar outras coisas, especificamente falando. Então hoje não tem, porque primeiro, você não está achando esse cara que bate muito bem na bola, né, LV? Cada vez está mais difícil. E segundo, que você não treina isso é treinamento. As histórias do Zico aí, o Nelinho, o Marcelo Oliveira me contava, Tico, o Nelinho batia 100 faltas por dia. O Nelinho tem as histórias. Alex Eu também faço essa pergunta às vezes assim, por que, né, que não aparece cada vez mais assim, raro, né? Um Zico, um Nelinho, né, um Rivelino, Marcelinho Carioca. Por que não aparece? Rogério Ceni. Troca muito rápido de jogadores? O que Nós acontece? estamos falando até aí agora, por exemplo, o Vinícius. O Vinícius foi um jogador que um dos que vi batendo na bola, os mais recentes, batendo na bola maravilhosa do Vinícius, mas treinava pouco. Treinava pouco na base, treinava pouco falta no profissional. E o Vina, ele bate bem na bola pra caramba. Eu sou fã da parte técnica do Vinícius, esse menino que é de Curitiba, que passou por vários lugares aí no Brasil, né? Sim. Eu estava comentando sobre ele. Esse é o potencial que você tem que identificar com 13, 14 anos. Só que você tem que lapidar o cara. Bater falta, existem maneiras de bater falta. Você pode bater falta mais perto, mais longe, tirando do goleiro, tudo isso. Batida na bola diferente. Peito, chapa. Até de bico, né? Olha, tem. Um grande momento depois da carreira Levir e Tico, essa dobradinha paranaense, foi com o Galo de 2006, né? O Galo estava na Série B, 14º lugar, e aí vocês assumiram, né? Foi uma coisa assim, o Oliveira não queria no início. Cara, você tá falando sério, eu não me lembro exatamente. Série B. Tava em 10º o quê? 14º na Série B. Aí você assumiu o Galo. Nossa, se eu soubesse eu não ia. Isso aí. Olha, o Tico disse que você não queria, não. Isso ele não queria. Por incrível que pareça, nós estávamos assistindo o jogo na casa dele, ele me convidou para jantar, que fica minha esposa. E nós fomos assistir o jogo e fomos tomar um vinho. Ele tinha um estúdio de música lá que ele queria me mostrar, tinha um negócio diferente que ele tinha feito e tal. Acabamos assistindo o jogo junto lá. E depois do jogo o Ricardo Guimarães ligou para ele, né? Ricardo Guimarães era o presidente do Galo. Depois do jogo ligou para ele, falou, eu queria trazer você dele. Ele falou, não, eu não vou para a Série B, não tenho vontade, mas tal. Mas conversamos amanhã, porque já era 11 horas da noite, eu acho mais ou menos. Ele falou, tá bom, amanhã, presidente, a gente conversa amanhã. Só que eu dei sorte que eu fui caminhar com ele no Parque São Lourenço.
E conversando com o Oliveira, ele pensou melhor, na verdade, assim, ele, como fazia sempre, né, escutar as coisas, depois processar e entender, né, ele falou, a gente começou a entender que o Ricardo Guimarães, ele ia investir para o time melhorar, né? Daí o Oliveira começou a pensar e falou, Tico, eu acho que se ele investir, se ele deixar a gente levar, eu vou levar minha comissão que eu quero. Pô, foi todo mundo. Nós somos em 5 paranaenses para lá, para subir o time. Eu, o Máter de auxiliar, né? O Máter já era o primeiro auxiliar, eu junto com ele, o Manuel e o Almir. Eu levou o treinador de goleiro até. E que foi uma das coisas ótimas que aconteceu, porque fechou toda a comissão. O Galo estava uma bagunça danada naquela época lá, assim, em relação ao time, né? O Bruno estava mandando no time. O Oliveira já teve um problema com o goleiro, Bruno. né, o Bruno? O goleiro teve um problema com o Oliveira já pegou. Daí, né, ele e o Ramon tiveram um problema lá em Brasília, não voltaram para concentração. O Oliveira pediu para afastar ou vender, ou negociaram já com o Corinthians na semana seguinte, já negociaram. O Diego Alves era o goleiro reserva do Bruno. Ele foi o melhor goleiro da Série B. Ele ajudou a gente muito. E o Bruno, eu tenho uma história com o Bruno. A sorte tem que acompanhar a gente também. Por que foi a ideia de trocar um pelo outro naquele momento? Do Bruno, do Diego Alves? Não, o Bruno teve um problema disciplinar. Né? Ele era o titular, ele é o jogador mais caro do Atlético Mineiro e era... Só que daí ele teve um problema disciplinar, o Oliveira gostava muito do Diego Alves treinava muito bem. E eu tenho uma história com o Bruno, porque eu era o coordenador da base quando o Bruno foi para o Atlético. Fui eu que trouxe o Bruno para o Atlético Mineiro. Então eu tinha uma relação muito boa com ele do dia a dia, apesar de uma dificuldade muito grande de lidar com ele, porque ele é um cara extremamente difícil, né? Um cara muito revoltado, um monte de problema social com mãe, pai. Mas o Bruno, eu até tinha dó dele, porque ele era um menino, eu dava muita atenção para ele. Quando nós chegamos no Atlético Mineiro, o Oliveira mandou conversar com ele. Eu fui conversar com ele e vi que ele estava arredio. Ele já ficou revoltado porque trocaram o treinador de goleiro dele. Ele falou assim para mim, bom, vocês vieram, vocês não me perguntaram se o meu treinador de goleiro é bom, porque vocês já trouxeram o treinador de goleiro junto. Daí eu falei com o Oliveira mandou olhar só a tabela. A tabela, vocês estão em 14º lugar, e daí o treinador de goleiro é dele, é da comissão nova, então não tem mais ninguém da comissão antiga. Vai sair o pessoal e ele vai colocar o treinador dele. Isso vai trabalhar com o treinador dele, se você quiser. A gente já teve essa conversa já quando nós chegamos. E daí ele já teve um problema na sequência e já saiu. E daí a gente pegou e tocou o trabalho, o Oliveira, de uma forma muito, muito habilidosa. O Oliveira tem umas coisas assim que eu acho legal. O time era jovem e o time era meio imaturo. Ele pegou e falou, eu vou levar algum jogador. Ele trouxe o Reginaldo Nascimento, que nos ajudou muito. O Nascimento, que hoje é auxiliar técnico do Curitiba. Auxiliar técnico, um cara fantástico. E um cara assim de dar só bons conselhos, de conversar com os meninos mais novos, de treinar muito e de jogar. E também levamos o Luizinho Neto. O Luizinho Neto nos ajudou muito na Série B também. Bom batedor de falta. Batedor de falta e um caráter. Treinava na fase. Quando você leva 2 caras desses que tem uma história no futebol já, que são uns caras de ponta, né, com grandes conquistas e também com caráter. Porque você tem que ter uma mescla, não adianta você ter... Por exemplo, nós estamos falando aqui de jogadores que saíram por indisciplina, que foi o Ramon e o Bruno, e levamos 2 jogadores que eram assim, tipo, top em disciplina, em ser correto, em ser profissionais, ser dedicados. Então, começou, aí o Diego Alves assumiu, e vieram mais alguns jogadores, nós temos o Rony, né? Lembra o Rony, o atacante, que foi do Fluminense, teve uma passagem muito boa com a gente, começou a fazer muito gol. E veio o Coelho, o lateral direito também do Corinthians, também encaixou. Então o Oliveira a gente conseguiu montar ali um time ali, em 2, 3 semanas, e o time começou a encorpar. E daí começou a ganhar, e foi campeão. E findou com aquela festa bonita no Mineirão, com Bete Carvalho. Vamos ver o vídeo aqui da... Cara, a história... Bete Carvalho chegou de helicóptero. Mas você sabe que você sabe como é que foi o Revelação que fez a festa também? O Revelação, você sabe que ele fez a festa para o conjunto, a banda. O grupo. Porque numa concentração, nós estávamos no hotel, rapidinho. E o presidente chegou e os jogadores, nós tínhamos uma música do Revelação que o time chegava no Mineirão com ela, que ela falava da amizade, que falava de estar junto, do sofrimento, da conquista. E daí o presidente falou, se vocês subirem o time e se ganharem ainda, eu trago o Revelação para fazer uma festa. Isso na metade do campeonato. Os boleiros falaram, então você vai preparar o dinheiro, porque vocês vão ser campeão, e 2 dias depois você vai fazer a festa para nós. E realmente aconteceu, ele trouxe a Revelação. E a Bete Carvalho chegou de helicóptero. E a Bete Carvalho chegou de helicóptero.
Histórico, né? Rainha do samba. Esse é um dos dias mais felizes do Mineirão. Que bacana, parabéns para vocês que puderam vivenciar, né? Ô Tico, agora vou avançar aqui um pouquinho no tempo. Pô, de Copa do Brasil, o Levi também tem experiência, né? Ganhou uma com o Cruzeiro, uma com o Galo, perdeu uma com o Cruzeiro, a final perdeu uma com o São Paulo. Mas o Tico, olha aqui, ó, 2011, 2 finais de Copa do Brasil, Copa do Brasil, final 2011 com o Curitiba, final 2012 com o Curitiba. Daí 2013 é campeão brasileiro, 2014 campeão brasileiro, daí é vice da Copa do Brasil, daí vai ganhar mais uma Copa do Brasil em 2015 e vai jogar de novo a final 2016. Então vamos na ordem aqui. Com o Curitiba, aqueles 2 anos, o Marcelo Oliveira de treinador, né? O Curitiba perdeu uma pro Vasco e depois perdeu uma pro Palmeiras. Mas era um baita time também. Nossa, o Curitiba encantou, né, cara? O Curitiba encantou. O estádio, o pessoal, a gente chegava no estádio, tinha gente até lá Mauá, até aqui perto da rua do Expresso ali. A torcida estava esperando o ônibus chegar, todos os jogos. E o estádio ele todo lotado, né? O Curitiba teve, acho que um aumento, se não me engano, de sócio naquela época muito significativo. O negócio foi uma coisa assim, rápida e maluca, né? E depois batemos o recorde do número de vitórias, né? 24 vitórias seguidas, né? E a Copa do Brasil tem 2 detalhes que eu acho, que eu gosto de comentar sobre isso. Eu acho que o primeiro ano com o Vasco, se o regulamento fosse atual, teria pênalti. Então a gente decidiria no pênalti. Então nós perdemos aí no regulamento. O peso do gol fora de casa. Perdemos lá e ganhamos aqui de 3-2, né? E a questão do Palmeiras, cara, eu acho que o Wilton Pereira Sampaio teve uma participação muito no jogo de Barueri, de Barueri. Porque aquele pênalti, ninguém estava dando pênalti mais da garra-garra. Tinha acabado aquela fase dos pênaltis. E você vê o vídeo, o Betinho, ele se agarra no Jonas. Os dois se puxam. Então, eu não sei qual o critério que ele usou para expulsar, para dar o pênalti da falta do Jonas, se o Betinho estava agarrando ele da mesma forma. E era um lance que ele podia chamar os caras lá, dar cartão ali, entendeu? E não dar um pênalti. Foi, se não me engano, foi aos 40 minutos. 40 foi fim do jogo. Já. Foi no final do primeiro tempo. E teve o pênalti do Tcheco, e depois o pênalti do Tcheco, que foi muito mais pênalti que ele não deu. Então o Wilton, para mim, eu coloco nas costas do Wilton Pereira de 2012. 2012. Qual das duas, para você, doeu mais? Doeu mais, assim, acho que é do Palmeiras, porque ele tirou o brilho quase do segundo jogo. Depois que se perde de 2-0, né? Foi 2-0 pro Palmeiras. Sim. O primeiro jogo. E ali a gente tinha uma esperança, porque o nosso time era melhor que o do Palmeiras. O time do Vasco era muito bom. O time do Vasco estava muito certinho. Ele tinha um time... tanto é que nós levamos depois o Dedé, o Nilton... O Vasco foi vice-campeão da Libertadores aquele ano, né? Vice-campeão brasileiro. Não, brasileiro. E era um time encorpado, Oliveira. Era um time que tinha... Fernando Praz, Dedé, Diego Luiz, Diego Souza, Alexandre... Juninho, pernambucano. O time era bom. O time era muito bom, sabe? O Éder Luiz, Alexandre estava num momento muito bom. Mas assim, eu sinto que o Palmeiras sofreu mais porque a gente podia tivemos chance de ganhar o jogo no início do jogo lá também, e esse pênalti do Tcheco. Porque se você vem com o jogo de 1-0 ou um empate em São Paulo aqui, no Couto Pereira, aqui no Couto Pereira a gente estava praticamente imbatível. Tanto é que com o Vasco nós ganhamos de 3-2. Bom, aqui estão hoje as camisas aí de quase todos os clubes pelos quais o Tico trabalhou, e ele pediu pra gente deixar em destaque ali a do Cruzeiro, que foi um grande momento, né? Bicampeão brasileiro. O Cruzeiro nós tivemos aí, eu trabalhei no Cruzeiro com o Levir em 2005 também, então foi a primeira vez que fui pro Cruzeiro, fui com o Levir, né? E nós ficamos entre os 4 da Copa do Brasil também. A gente não acerta todas, né? Ficamos entre os 4 da Copa do Brasil no Cruzeiro também. Nós perdemos o Paulista, que depois foi campeão da Copa do Brasil, né? E depois com o Marcelo bicampeão e depois vice-campeão da Copa do Brasil. Aí fez a final contra o Levir, né? 2014. Como que nós fomos na primeira? Decidimos o título mineiro e chegamos entre os 4 da Copa do Brasil. Fomos bem. Foi bem também, né? Mas você já tinha ganho tudo no Cruzeiro na década de 90, 96, 98. Sim, o Levir já tinha passado 2 vezes pelo Brasil, Cruzeiro. Vice-campeão brasileiro. Então o Cruzeiro, realmente, esses 2 anos foram 2 anos maravilhosos, porque é difícil você conquistar 2 títulos brasileiros seguida.
A rivalidade é muito grande. Deu até uma aliviada para perder a final pro rival num clássico, o fato de ter sido o bicampeão brasileiro, né? Quando você chega no final do ano, aquele ano foi assim, fomos campeão no brasileiro no domingo, nós estávamos fazendo festa na segunda-feira e quarta-feira tinha jogo Galo da Copa do Brasil. Afinal, Não, é difícil, porque você vem... Eu lembro que o Levir também, de uma forma estratégica no Galo, o que ele fazia? Como ele estava numa classificação razoável no brasileiro, não ia nem para cima nem para baixo, ele jogava com o time B no brasileiro e jogava com o time A na Copa do Brasil. Porque eles tiveram o Atlético foi muito merecedor do título. 2 viradas ali contra o Corinthians nas quartas de final, 4-1, e contra o Flamengo. Aqueles são jogos antológicos, jogos históricos. Você vai ficar na torcida, na memória das torcidas, de uma forma muito positiva. Então, eles tiveram tudo assim. Sabe por que eles também tiveram isso? Porque eles estavam conseguindo jogar com 2 times. O Cruzeiro estava buscando o bicampeonato, então a gente não conseguiu jogar nenhum jogo com o time reserva. Porque a gente estava jogando assim, brasileiro para tentar terminar logo, e aí a Copa do Brasil a gente teve que jogar também com o time titular. Então não teve. Isso não é desculpa, porque o Atlético mereceu. Mereceu, ganhou no campo, ganhou o primeiro jogo lá no Independência, né? Ele ganhou bem. E depois a gente foi no Mineirão, não conseguiu reverter. Foi 1-0 e 2-0 os 2 placares das finais. Foi 2-0 e 1-0. Até gerou uma piada que o Atlético Mineiro ganhou o primeiro jogo. Nossa, e agora como é que a gente vai fazer para virar o segundo? A gente só sabe virar. Como é que vai fazer? Agora a gente está na frente. É verdade, essa história tinha. É verdade. E aí, bom, perdeu o de 14, mas daí veio o Palmeiras em 2015, né? Que é aquela final contra o Santos. Inclusive o personagem daquele título, né, o goleiro Fernando Praz, que bate o último pênalti. Eu vou convidar ele para vir aqui e depois eu quero que o Tico complemente e conte essa história pra gente. Olha lá, Bom, primeiro prazer estar participando do podcast. Queria mandar um grande abraço pro Levir, pro Tico. Bom, a situação dos pênaltis, cara, da Copa do Brasil, muita gente me pergunta, né? Tudo começou porque o Marcelo, ele treinava pênalti toda semana. Pegava 4, 5 jogadores e praticamente toda semana ele dava pênalti, mesmo não tendo decisão por pênalti. Aí quando tinha um campeonato que podia ir para os pênaltis, ele separava o grupo em 2, treinava numa baliza e noutra para pênaltis. E como eu toda semana estava ali treinando, né, defender, e teve uma decisão Curitiba e Fortaleza que os goleiros precisaram bater, e Botafogo e Fluminense que os goleiros precisaram bater também. Aí eu falei, porra, mas se precisar eu nunca peguei numa bola, bater um pênalti, hein? E aí, como eu já estava ali para treinar todo dia, eu comecei a bater. E aí o Tico estava sempre num dos 2 gols, né, ali coordenando. E, pô, como eu nunca tinha batido um pênalti, eu comecei a buscar informação com as pessoas, né? E o Tico foi um dos caras que eu conversei bastante até bater. E eu me lembro que chegando no estádio, saindo do acesso para os vestiários, entrando no saguão e entrando no vestiário do Palmeiras, o Tico me abordou. Se tiver pênalti, tu bate? Eu falei, para, Tico, não vai nem precisar ir para os pênaltis não, cara. Pra que isso? E não é que precisou mesmo. Um grande abraço. E saudade de vocês aí. olha aí, torcida palmeirense, um dos responsáveis aqui, ó, na nossa frente. Mas eu gostaria de esclarecer o seguinte, viu, Levi? Que eu, para mim falar com o Marcelo sobre o prazo de bater pênalti, eu esperei umas 2 semanas ele treinar. Para ele confirmar a habilidade dele no pênalti. Porque como é que eu vou falar com o técnico que o cara tá batendo bem, aí o cara alterna, um dia bate bem, um dia bate mal. Tem muito jogador assim, que bate pênalti em determinado dia de uma maneira e outra, e muda, né? E o Praz, quando ele treinou, eu fiquei impressionado, cara, porque ele não tomava muita distância da bola, Levi, e dava uma chapada, mas uma porrada, que era um negócio de louco. A bola ia acima, no alto, assim, sabe? E nós temos uma imagem aí, ó. E ele bateu assim na decisão. E daí eu falei pra ele, eu vou falar com o Marcelo, e o Marcelo falou, então deixa eu ver ele treinar. Daí aí ficou... já é na hora do título, né, ó. Então, daí o Marcelo começou a treinar com ele, e o Marcelo falou, Tico, você achou um batedor de pênalti, esse cara aí é batedor de pênalti, vou começar a treinar ele pra bater pra nós. Bateu o último pênalti. Agora, Olivir, olha só a loucura do técnico, Marcelo, vocês técnicos. Colocar o pênalti, o último,
Se por acaso erra ou perder, ele tá morto. Mas na verdade o goleiro é acostumado a bater tiro de meta também. Bate bem na bola. Então normalmente não bate, bate melhor que os outros, talvez, sabe? O goleiro bate bem na bola. Existe uma teoria, daí o Tico, que foi professor de educação física, que o goleiro está com a perna mais descansada na hora de bater pênalti, porque não corre 14 quilômetros, 12 quilômetros. Tem isso? Não, tem. Não. Assim, eu acho que ele tá mais descansado, mas não tem assim que ele é escolhido por causa disso. Ele é escolhido pela batida na bola, pela maneira que ele bate. Imagino que o primeiro critério seja sempre desempenho em treino. Sim, claro. Não pela batida na bola. Mas isso que você fala, tem muito jogador que joga no 90 minutos, depois mais prorrogação, às vezes, e pede para não bater. O Tipo, Dudu não bateu nesse jogo. Olha lá o lance do... Nós vamos ter o lance do Praz batendo pênalti, e é uma imagem exclusiva, porque isso aí fiz com o meu celular lá de cima da cabine, então nunca foi disponível. Olha lá, ó. Esse é o Vanderlei no gol. O goleiro acostumado Foi uma a bater. surpresa para todo mundo, Levir. Ninguém imaginava que ia bater. O goleiro é acostumado a bater tiro de meta. Quer dizer, Mas tiro de meta, a bola vai para cima, né? No pênalti ela tem que entrar ali. Mas é claro, mas não tem problema. Olha a porrada, olha o que o Tico falou. Aqui, vamos ver. Solta o pé no meio e corre para braço. Mas se ele não faz esse, ainda ia para as alternadas, né? Alternadas. Então existiu certo. Mas como é que faz? Na época tinha que decidir lista na hora ou... Não, a gente montou 8 atletas antes para nós ficarmos. Mas Daí, acontece muita coisa, né, Tico? Às vezes não toma o cartão, ou tá expulso, não, outro vai mexer. o lance do Dudu era batedor. Ele era batedor. O Dudu estava tão cansado, aí que você fala dele. Ele falou, professor, eu não estou muito bem no jogo, eu estou cansado, me tire do pênalti. Nós tivemos que tirar o Dudu do pênalti, ele não bateu na decisão. Porque normalmente os treinadores têm uma lista lá dos preferidos. Sim. E aí tem as circunstâncias. Sim, né? nós fizemos assim, O cara não está com confiança. 8, fizemos 8 assim com critério técnico de escalação. O primeiro, o segundo, o terceiro. E o Praz não era o primeiro, o Praz virou o primeiro depois no vestiário. Quando a gente terminou o jogo, voltou, aí ele foi bater o pênalti como último, na verdade. Mas é uma das coisas boas do futebol também, pensando bem. Né? Agora quer ver uma coisa... Pênalti, cara, o pênalti é uma expectativa assim que não... Olha, uma coisa bacana, cara. Agora a gente vai falar de uma das coisas ruins do futebol. No ano seguinte, o Tico tá na final de novo de Copa do Brasil, Galo e Grêmio. E houve um absurdo, né, Tico? Talvez uma das decepções da tua carreira. Foi uma decepção muito grande, porque a gente chegou à final da Copa do Brasil e a diretoria dispensou a gente no intervalo entre o primeiro jogo e o último jogo, e o segundo jogo. Perdemos o jogo no Mineirão, podia ganhar lá em Porto Alegre, né, no estádio do Grêmio. Mas eles chamaram a gente depois do jogo no Mineirão e para falar que talvez eu ia ter uma reunião no dia seguinte, mas possivelmente ia ter mudanças. Aí no dia seguinte dispensaram a gente. Que eu acho absurdo no mundo, não tem lugar no mundo que você está numa final do campeonato que seja dispensado entre mata-mata, entre 2 jogos. Sim. Quer dizer, e o mérito de chegar à final não tem mérito nenhum mais. Quando você não chega, tem crítica. Você sabe que em 2016, quando foram para a final, a confiança maior era em cima do Atlético Mineiro. Eu vi muita gente dizendo, o Grêmio não vai segurar o Atlético Mineiro. Não, porque você pegou já a tabela do Brasileiro, como é que nós estávamos? Nós terminamos em 5º no Brasileiro. Quarto ou quinto. Estava mal. O Grêmio, na verdade, ele fez uma aposta muito forte. Olha, Vir, então é um absurdo. Nós estávamos entre os 4, 5 do Brasileiro. Então nós fomos dispensados entre os 4, 5 do Brasileiro e perdendo a primeira partida da final da Copa do Brasil. Atlético e Grêmio, Inter e Cruzeiro, é clássico. Não, sabe? Não tem o que... Não sabe? Ninguém tem previsão assim de ganhar. Meus amigos, estamos aqui indo para a reta final do nosso programa. Ainda teve aqui uma passagem pelo Fluminense, Ponte Preta, agora em 2020, né, Tico? Mas quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, te convidar para as últimas palavras e saber também de você o que você imagina agora, para a tua carreira, como é que você está planejando isso. Eu estou na expectativa de voltar a trabalhar. Eu quero trabalhar ou no campo, eu queria tinha um projeto de fazer voltar a trabalhar na formação de base, né, como coordenador de base. Mas eu queria trabalhar na área técnica, de pegar as comissões técnicas, fazer um projeto de trabalho para cada categoria, conversar com o clube, pegar a captação, formatar uma captação, trabalhar nesse sentido que eles estão fazendo hoje. Alguns times estão fazendo muito bem, né? Mas é nessa área que eu gostaria de trabalhar. Eu queria trabalhar uns 5 anos, talvez, na minha carreira,
com 63 anos, me sentindo bem fisicamente e mentalmente, não tem nenhum problema. E eu sou um cara muito feliz no futebol. Para agradecer, 3 mestres que eu trabalhei muito forte, que foi o Otacílio primeiro, agradecer aqui, o Levir foi o segundo, que aprendi muita coisa com eles. O Marcelo, o terceiro, também me ensinou muita coisa, apesar de ser um pouco mais jovem já, né, mais recente, mas aprendi muita coisa com o Marcelo também. E ter tido esse sucesso, quer dizer, não é fácil de você ficar no futebol tanto tempo e tendo as conquistas, né? Não é fácil. Sim. Então a gente também teve decepções, tivemos derrotas, como o Olivir fala, tivemos acertos, tivemos erros também, né Olivir? E então a gente tem, fica essa situação de dizer assim, estou feliz e fui feliz o tempo todo enquanto eu estava no futebol e enquanto estou no futebol. Sou feliz, não tenho nada que reclamar. Pelo contrário, o futebol me deu tudo. Me deu tudo como atleta, como comissão técnica e principalmente as amizades, cara. Eu tenho muitas amizades. Eu vou em qualquer lugar, vou para Minas, vou para o Rio, Porto Alegre, em Curitiba mesmo. Aqui tenho amigos que foram feitos no futebol. E eu procuro preservar os amigos do futebol, que a gente sempre se encontra, né? Quando é possível. E temos aqui um carinho pela capital, onde eu joguei em 2 clubes e trabalhei em uns 3, então sou um cara feliz por natureza. Que legal, Tico, obrigado. Lício, muito obrigado por sua participação. Desculpa, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês também, né? De participar dessa conversa, desse podcast, desse bate-papo aí, e falar um pouco da minha carreira. A gente que agradece. Da carreira trazer junto com o Olivir, das histórias, e agradecer a vocês, claro. E o objetivo do programa é bem esse mesmo, trazer pessoas que fazem parte do futebol, especialmente do futebol paranaense, no seu caso, e deixar registrados esses bastidores da bola. Lício, muito obrigado por sua companhia. Eu que agradeço. O prazer foi meu, prazer estar com essas 2 feras. Eu até ia perguntar, o Tico, de certa maneira, foi disputado pelo Levir Coupe, depois pelo Marcelo Oliveira, né? Se houve alguma negociação nesse sentido. Foi auxiliar de um muito tempo, depois do outro. Não, eu conheci o Marcelo através do Olivir, que me levou para o Atlético Mineiro. Daí é engraçado porque eu era chefe do Marcelo no Atlético Mineiro, porque eu era corredor da base e ele era treinador do Júnior, eu era o chefe dele. Até aumento, ele até ganhou até o meu aumento de salário uma vez lá comigo. Porque foi campeão, ele deu um aumento. Mas assim, eu fui trabalhar com o Marcelo quando o Olivir foi para o Japão. Que daí ele foi com o Mater, né? Que o Mater era o primeiro auxiliar, e eu fiquei daí sozinho. Daí o Marcelo me convidou para trabalhar com ele em Patinga. Eu tive no Patinga também. Teve um lance que o Marcelo Oliveira assumiu interinamente o Atlético Mineiro no Brasileiro 2008, né? Tanto que até quando ele foi assumir o Curitiba em 2011, eram os únicos jogos que ele tinha de brasileiro de primeira divisão, eram esses de 2008, que ele assumiu no meio do campeonato lá. Perfeito. Essa história, ele conta que ele deu um passo para depois ele sair, porque depois quando ele terminou essa passagem ali no Atlético ali como técnico, né? Que era o interino, né? Ele era do Júnior, passou a trabalhar no profissional. Ele achou que não estava na hora de ser do Atlético e ter uma carreira solo. Daí que ele foi para Ipatinga e me convidou para trabalhar com ele. Então o primeiro time que eu fui trabalhar com o Marcelo de auxiliar foi no Ipatinga. Foi nesse ano seguinte, 2009, em janeiro de 2009. E daí em 2010 já foi para o Paraná. Isso, ele trabalhou no Paraná. Professor Levir, se despeça dos seus fãs, dos seus queridos espectadores e convide todos a se inscrever no seu canal no YouTube. Sabe o que eu estava pensando aqui agora? Estava pensando, agora nós vamos acertar mesmo as contas, vacilando o juízo final. Tá? A gente vai se encontrar lá em breve, tá? Lá no juízo final, vamos ver quem foi quem. Quem foi? Aí sim, os amigos, né, cara? Mas é um prazer muito grande, né? Participar do programa com os amigos e relembrar, né? Passa um filme, né? Passa um filme e quando eu olho para a capa desse livro, lá, eu só tenho a agradecer o que aconteceu comigo. O burro com sorte. O burro com sorte, eu acho que é uma frase bem leviriana. Contada, né? Porque acontece com a gente. Viu? E o burro com sorte e o auxiliar do burro com sorte também. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Agradecer a parceria do Bem Paraná, Luísa, Franklin, Josiane Ritz e os demais amigos aqui do Bem Paraná. Quem tiver interesse no livro Um Burro com Sorte, procura a gente no Instagram do Levir Coupe. Toda a renda com o livro é revertida para o Hospital Pequeno Príncipe. Então, além de rir com o livro, você também ajuda o hospital. Um grande abraço e até a próxima